Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da Jornada da Medicina Respiratória. Eu sou Ingrid Soares, sou intensivista, sou docente e pesquisadora científica do IPEDS e sou mestre em formação de professores e práticas interdisciplinares. E para dar início ao nosso primeiro encontro, a nossa aulinha de hoje, nós vamos repercutir sobre a importância da equipe multiprofissional no atendimento ao paciente crítico respiratório nas unidades de terapia intensiva. Diante do atual cenário de saúde mundial que a gente está vivendo, a gente consegue observar que ocorre uma grande demanda de vagas para profissionais nas unidades de terapia intensiva, ou seja, a gente observa que cresceram o número de UTIs, no entanto, são poucos os profissionais especializados e qualificados para atuar nesse setor, dentro da UTI. E por esse motivo, há uma necessidade do profissional buscar sempre estar se atualizando. E é algo que não pode e não deve ser ignorado, essa atualização, essa especialização, uma vez que isso vai implicar de forma direta na assistência do paciente crítico. Ou seja, se eu tenho profissionais qualificados, eu consigo garantir uma assistência integral e de qualidade ao paciente crítico, E o contrário, ele também acontece. Se os meus profissionais eles não têm qualificação para estar ali, se ele não tem especialização, a assistência que deve ser dada ao paciente, ela pode não ser integral e ela pode não ter a qualidade que deveria, E o que nós precisamos deixar claro é que a equipe multiprofissional, ela é a força da terapia intensiva, Uma vez que essa equipe vai facilitar a dinâmica no dia a dia, ela consegue proporcionar um tratamento integral àquele paciente, E esses profissionais, eles devem estar especializados, atualizados, para poder atuar ali naquela área. Então, quando eu tenho uma equipe engajada, uma equipe capacitada, existe um interesse por parte da equipe de que aquele paciente ele tenha um mínimo de efeitos adversos relacionados ao internamento. Então, isso se torna um objetivo comum, um objetivo da equipe multiprofissional. Como exemplo, a gente tem o imobilismo, dos pacientes que estão nas UTIs. Esse imobilismo, ele repercute vários efeitos negativos, nesses pacientes. E aí, o que é que acontece? O objetivo daquela equipe é que esses eventos eles sejam reduzidos, podem ser minimizados ou reduzidos. Por quê? Porque as consequências disso ele pode durar após 5 anos até a alta hospitalar. Então, veja como aquele período de internação na UTI, ele pode repercutir por um longo período de tempo na vida daquele paciente. Então, no intuito de evitar isso, a gente tem, por exemplo, a mobilização precoce, nas unidades de terapia intensiva. Essa mobilização precoce, qual é o objetivo dela? É manter a força muscular, manter a função física do paciente, atividades terapêuticas progressivas. Então, são algumas atividades, mas que vai depender de todo o engajamento da equipe multiprofissional e não só de um profissional. Então, de novo, vale ressaltar que se eu tenho uma equipe forte, uma equipe alinhada, eles começam a ter o mesmo objetivo para com aquele paciente, Então, o meu paciente ele tem mais a ganhar. Uma outra coisa que a gente pode citar é justamente a postura dessa equipe multiprofissional durante uma admissão de um paciente dentro da UTI. Então, eu preciso de uma equipe coerente, centrada, o paciente está chegando, a gente precisa ficar atento a absolutamente tudo. Então, cada profissional, naquele momento de admissão, tem a sua contribuição, E, além disso, a equipe multiprofissional, ela também pode auxiliar muito em relação ao paciente, em relação ao familiar. A gente sabe que o ambiente, os processos de cuidados nas unidades de terapia intensiva, eles despertam no paciente e nos seus familiares o sentimento de desamparo, sentimento de dúvidas, incertezas, o medo da perda, ansiedade, depressão, distúrbio de sono.
Então, a gente tem várias manifestações, né, que são geradas só pelo processo do ambiente, da unidade de terapia intensiva. E quando a gente tem uma equipe multiprofissional que se comunica com o paciente, que se comunica com o familiar, a gente consegue reduzir, né, essas manifestações. Então, quando a gente fala desse engajamento, da qualidade dessa equipe multiprofissional, para que a gente tenha isso de forma garantida, né, a gente não tem como não falar das habilidades que esse profissional precisa ter para estar engajado nessa equipe. Então, são necessários alguns requisitos básicos para que o profissional faça parte de uma equipe como essa. Uma das habilidades, né, é a especialização, né? Essa atualização ela é importante. Você precisa dominar a sua área de conhecimento, a sua área de trabalho, né? O profissional ele precisa ter um perfil dinâmico, proativo. O ambiente da unidade de terapia intensiva ele pede que o profissional seja dinâmico, proativo. Ele precisa estar conectado a tudo que está acontecendo e ele precisa estar sempre atualizado, porque a gente sabe que a saúde ela é muito dinâmica, então muita coisa muda o tempo todo. Então, esses são alguns requisitos básicos, né, para o profissional atuar dentro da unidade de terapia intensiva. E, além desses requisitos, né, desses requisitos básicos, dessas habilidades, a importância da equipe multiprofissional, ela tenha um gerenciamento de qualidade. E por que um gerenciamento de qualidade? Porque quem gere aquela equipe ali tem que ter capacidade. É porque no atual cenário que a gente vive, né, no cenário de saúde, é inconcebível que uma instituição hospitalar ela não pense numa gestão de qualidade de UTI. Então, dentre as várias unidades que a gente tem dentro da unidade hospitalar, eles conseguem perceber que as unidades de terapia intensiva, elas tomam destaque, porque elas têm características próprias. Então, elas sabem que os indivíduos que vão ser admitidos ali estão bastante comprometidos. Então, tem um perfil particular, né, daquele setor. Então, não tem como não destacar a qualidade na gestão da equipe que vai gerenciar a unidade de terapia intensiva, tá? Isso precisa ser observado, notado. Então, quando a gente fala nessa gestão de qualidade da UTI, o profissional coordenador, né, da UTI, ele desempenha um papel muito importante nesse processo de implementação. E, além disso, esse coordenador, esse gestor, ele se torna o elo, né, entre a direção, entre a gerência e entre os profissionais de saúde. Então, são esse gestor que fará essa interlocução, né, entre os profissionais, entre a direção, entre a gerência e tentar alinhar, sempre estar buscando a melhora ali daquele serviço que está sendo ofertado. E assim, na atualidade, para que a gente tenha instituições que sobrevivam a todo esse processo de transição que está assolando o nosso país, é necessário que elas tenham no seu sistema, né, essa proposta de gestão de qualidade em UTI. É algo que não pode ser evitado, é algo que está muito próximo e que precisa ser ressaltado, né? A gente precisa estar atento em relação a isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje, tá? E aguardo vocês amanhã para o nosso segundo encontro, onde serão abordados, né, as principais doenças respiratórias. Até lá! Me chamo Nayara Bezerra, sou fisioterapeuta intensivista, atuo na UTI há mais de 7 anos. Sou também docente em instituição de ensino superior, na graduação e na pós-graduação, ministrando principalmente na área de fisioterapia respiratória, de unidade de terapia intensiva e análise de exames laboratoriais. Sou doutoranda do Programa de Reabilitação e Desempenho Funcional em Pernambuco e trabalho no Hospital Universitário. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vivência dentro da UTI e a importância de a gente buscar uma especialização. Então, eu também sou especialista na área de respiratória e dentro da unidade de terapia intensiva, o cuidado ele precisa ser integral e multiprofissional para o paciente que está ali com a gente.
Então, a função da unidade é promover um monitoramento, promover uma assistência integral para esse paciente que está em um ponto crítico e mais complexo do seu adoecimento. Então, conhecer desde a anatomia, a fisiologia do sistema respiratório é importante para que a gente consiga montar um pensamento clínico e um pensamento crítico de cuidado e intervenção, pensando fisiopatologicamente naquele indivíduo. Saber analisar os exames de imagem, saber o cuidado dos gases respiratórios, o manejo ventilatório com esse indivíduo, desde o uso do oxigênio até os dispositivos de ventilação mecânica invasiva. Então, não existe um profissional específico para fazer todo esse manejo. E a instituição é composta por diversos atores que dividem o cuidado com esse paciente. Então, desde o médico, que sempre busca a informação da equipe, busca partilhar esse cuidado com o enfermeiro, com o fisioterapeuta. Daí a importância de a gente buscar uma capacitação e uma formação especializada dentro da área de respiratório para estar atuando dentro da UTI. Oi pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou fisioterapeuta intensivista. Eu vim conversar hoje com vocês um pouco sobre a minha atuação na UTI e a importância de estar qualificado para essa atuação. Bom, eu trabalho na UTI geral, uma UTI que oferece uma demanda bastante diversa, e lá dentro eu consigo perceber a importância de estar qualificado e estar preparado para atuar sempre da melhor maneira. Também consigo identificar a importância de ter uma equipe multiprofissional preparada e qualificada. Bom, eu conquistei minha excelência profissional através de cursos e especializações, principalmente por meio do IPEDS. Eu recomendo que todos aqueles que almejam, que querem a sua excelência profissional, que façam cursos, que façam especializações.